Educação à distância, mudando realidades. Olá, um aluno, é isso mesmo, nosso último encontro, última aula. Hoje nós estamos aqui para fazer nossa revisão, rever alguns conceitos, passar algumas informações, dar algumas dicas do que vai ser cobrado na prova, mas sei que vocês estão preparados, né? Tanto do primeiro ao quinto encontro, a gente teve bastante informação, foram vários conteúdos e mensurando aí com as atividades de percurso, nas atividades em sala, as participações, sei que vocês vão sair muito bem. Então, assim, logo de cara, façam as anotações, tanto eu como o professor Marlon vai estar passando algumas orientações, algumas dicas, mas de antemão a prova está tranquila, está fácil. Você que se estudou, revisou as aulas, né, que são postadas no YouTube, então vocês estão preparados sim, mas é preciso a gente revisar, né, professor? Então Correto, é isso hoje é o mesmo. momento para a gente trocar algumas informações e deixar nosso aluno preparado para essa prova, né? Isso, preparado. E caso você tenha dúvida, né, não esqueça de mandar sua pergunta, tudinho, manda antes, durante a explicação do professor, para a gente poder ir tirando para chegar na hora da prova você não for com nenhuma dúvida, né, professor? Para ele Com estar certeza. preparado já, exatamente, fazer uma ótima prova. Então é isso aí, gente, ó. Aproveitem o Marco, como ele falou, enviem sua dúvida, sobre análise de requisito, eu não entendi. Na prova, com certeza vai cair questão, por exemplo, assim, ó, quais as opções não são uma forma de coletar requisitos, por exemplo? Quais as técnicas não é uma utilizada na análise de requisito? Então, tome muito cuidado, essa situação aí que a gente vai estar alertando para vocês. Se ficar alguma coisa em dúvida, aproveitem aí e participem com o professor aqui que a gente vai disponibilizar para todos. A sua dúvida pode ser a dúvida de muitos outros alunos, certo? Então, vamos iniciar a nossa aula aqui, ó. Quem lembra, primeiro dia de aula, gente, o que a gente estudou? A gente falou sobre sistemas, não é isso? Como que o sistema se comporta. No segundo dia de aula a gente falou sobre análise de requisitos, como fazer o levantamento. A gente falou sobre modelagem, falou sobre os diagramas e tudo isso nós vamos ver a partir de agora. Vamos lá, gente, aqui. Vamos rápido, que é muito conteúdo, né? Mas vamos estar passando da melhor forma para vocês. O objetivo foi o que a gente viu durante toda a aula. Olha aí, visão geral de sistemas, modelagem de dados, processos de sistemas, metodologias para o desenvolvimento de sistemas e modelagem de classes e objetos. Gente, ó, eu chamo a atenção de vocês também aqui para os diagramas e o ML. A gente viu alguns diagramas. E a análise de requisito em si, ok? Vamos lá. Primeiro, quem lembra desse material aí que a gente trabalhou na primeira aula? Informação, certo? Qual é a informação? Qual o valor da informação? Antes da gente dar continuidade, vem aqui para mim, ó. Pessoal, ó, essa disciplina é análise, projetos e análise de sistema 1. Por quê? Nesse primeiro encontro, nesse primeiro momento da disciplina, a gente trabalhou, a gente conceituou, a gente vivenciou uma visão geral de análise, certo? Eu falei para vocês, gente, ó, vocês saindo daqui dessa disciplina, você tem que saber o que é uma análise, como levantar os requisitos de uma empresa. Eu acredito que a gente passou essa necessidade de documentar, de criar um projeto para o sistema, pois sem um projeto esse sistema não tem validade, ele não tem credibilidade, ele não tem como ser mensurar o seu valor, a sua importância, a necessidade dele para a empresa. Então, assim, esse primeiro módulo da disciplina, o que a gente espera de vocês é isso: identificar e saber como montar um diagrama de classe, saber como construir
um caso de uso, identificar as funcionalidades e montar para o caso de uso, saber que existem métodos de desenvolvimento, qual o método melhor a ser utilizado. Isso tudo é o que a gente espera dessa disciplina. No próximo módulo, vocês vão ter o Análise de Projetos de Sistemas 2, aonde que vai exercitar muito mais isso. Mas essas informações a gente vai passando para vocês no decorrer do material, ok? Mas assim, eu quero que vocês fiquem tranquilos que o que vocês aprenderam é suficiente para o próximo módulo, ok? Precisa revisar, certo? E aí a pergunta, qual o valor da informação? Se você sabe responder essa resposta aqui, é porque você já é um profissional da área de informática. Quem não consegue, gente, ó, uma informação hoje, você falar assim, Luiz, a informação não é importante não. Gente, brincadeira, né? Porque hoje as empresas investem tanto em tecnologia, justamente é para poder trabalhar melhor a informação, né? Processar, gerenciar, transformar essa informação em resultados, lógico, em dinheiro. Hoje, os sistemas que a gente desenvolve para essas empresas, com certeza é para quê? Aquela frasezinha, quem lembra desde o primeiro dia de aula? Atender às necessidades do cliente. Então, assim, nós da área de informática estamos aqui para justamente atender às necessidades do cliente, criar sistemas, criar programas onde ele tem um problema e nós vamos chegar lá com a solução. Então, essa solução vai gerar retorno financeiro para quem está criando o sistema e melhor ainda, né, gente, até injusto, mas melhor ainda para as empresas. Né? Quanto essas empresas não ganham com os sistemas que a gente desenvolve? Né? Tem muitas empresas aí que ficam milionárias. Isso aí é o nosso papel na sociedade, no comércio, ok? Mas é isso mesmo. Qual o valor da informação para vocês? Olha aqui, ó. Gente, ó, a informação é isso, ó, o valor dela não tem nem como a gente mensurar, mas é um valor muito alto, ok? Aí vem o sistema de informação, que eu acabei de já tocar nesse assunto. Porque se você tem a necessidade da informação, lógico que você vai precisar de um sistema que gerencie essa informação. E aí é a questão que entra nós da área de informática, pessoal. Então, assim, ó, para relembrar, um sistema é o quê? É um conjunto de objetos, não é isso? Ó? Com relações entre os objetos e os atributos relacionados com cada um deles e com o ambiente de maneira a formar um todo. Bom, hoje, nessa sexta aula, você já consegue entender melhor esse conceito. Né? Você consegue identificar essa definição. No primeiro dia de aula, para vocês se habituar e entender, até facilitar o entendimento de vocês, a gente deu o exemplo do liquidificador, não foi, professor? Foi até uma brincadeira nossa aí, mas foi um exemplo bem prático. Isso, né? aquela parte da vitamina, não é isso? Isso. Então, assim, gente, ó, é esse conceito. Então, assim, ó, entre objetos, olha aí, atributos, tudo isso você já sabe o que é. Relacionados com cada um deles e com o ambiente de maneira a formar um todo, certo? Então, assim, ó, vem aqui, o sistema de informação, um exemplo dele. Ó, um exemplo simples que a gente usou em sala de aula. Há um sistema para gerenciamento de vendas de veículos, por exemplo. É um sistema de informação? Sim, galera. Ele vai fazer o quê? Ele tem atributos, ele vai ser inserido, vai ter um banco de dados para gerenciar ele também, e ele vai gerar informação, certo? Isso daí é um exemplo bem simples. Lógico que tem muitos outros, e essa questão de sistema de informação é brincadeira para vocês, já que vocês já estão programando, estão criando os programas e necessitam dessas informações, de atributos, né, de classes e aí por diante. Continuando aqui, vamos lá. Vem aqui, ó. Outros conceitos, certo? Então, ó, podemos inferir que um sistema também pode ser considerado um conjunto de subsistemas que interagem entre si para formar um sistema maior. Com certeza, né? Um sistema computacional não é diferente. Vejamos alguns exemplos de sistemas computacionais escolar. Olha lá, ó. Observe aqui, ó. Tem um sistema de matrícula,
Aí dentro dele, ó, eu tenho professores, alunos, turmas e disciplinas. Então, assim, aqui é um sistema maior, né, um sistema de matrícula. E dentro deles eu posso ter subsistema, um sistema para gerar números de professores, controle de aluno, um ABA, por exemplo, um gerenciamento de turmas e aí por diante. São subsistemas, são programas menores, ok? Aí vem, gente, ó, o levantamento dos requisitos, certo? Então, assim, vem aqui comigo, ó, as etapas. Veja bem, você está nessa área de análise, você tem que entender como iniciar um projeto, ok? Assim, se eu falar para você, gente, ó, eu quero você e você para participar da minha equipe. Vamos começar a trabalhar. E aí sim, vamos fazer uma reunião. Qual o pontapé inicial, gente? Vocês já conseguem mensurar? Já conseguem entender? Ah, Luiz, vamos fazer o levantamento dos requisitos agora. Pega o papel aí, pega a caneta e vamos começar a trabalhar. É assim, gente? Não, né? Por quê? A gente precisa de um problema, certo? Esse problema vai vir de uma instituição, de um cliente, de uma empresa, enfim. Esse problema vai ser analisado pela equipe, né? Qual o melhor caminho a seguir? Só que a gente não tem como fazer nada sem fazer o quê? O levantamento dos requisitos, certo? A gente precisa conversar com o cliente, a gente precisa identificar qual é esse problema do cliente, até porque saber mensurar qual é a complexidade, qual o tempo de desenvolvimento, e isso a gente só vai saber quando a gente conhecer. Quando você tem um problema, aconteceu um problema na sua casa, para você resolver ele, você não tem que conhecer, você não tem que debater ele com seus pais, com a sua mãe, com seus irmãos, para chegar a uma conclusão e resolver esse problema. É a nossa missão aqui também na análise de requisito. E para isso, né, professor, a análise de requisito é algo assim tão complicado e tão assim, abstrato mesmo, que a gente tem várias técnicas para poder coletar. Então, assim, se você utilizar uma forma inadequada para fazer essa análise e analisar errado, todo o sistema vai ser comprometido, né? Com certeza, né? E também tem que estar lembrando, né, que quando você for fazer, né, esse levantamento de requisitos, é que você tem que ver as necessidades do cliente, não é o que você quer, não é o que você necessita. O cliente vai lhe passar o problema, vai lhe passar o que ele quer e de acordo com essas informações que você vai estabelecer todo o critério. Não é isso, professor? É isso aí, gente, ó. E falando em critério para você fazer essa análise, são situações que você até conhece. Por exemplo, questionário. É uma técnica que você utiliza para fazer análise de requisito. É uma das até mais utilizadas. Por quê? Dependendo da complexidade do sistema, se for uma complexidade baixa, com o questionário ou com uma avaliação, uma observação direta, você já consegue identificar esses problemas e já iniciar o desenvolvimento. Porém, se é um sistema grande, aí sim você vai ter que utilizar muitas outras estratégias, né, para fazer esse levantamento de requisitos. Vamos conhecer uma delas. Mas aqui, ó, primeiro vamos ver aqui ó, o levantamento de requisitos, gente, ó. É a etapa de compreensão do problema, aplicada ao desenvolvimento de software. O principal objetivo dessa etapa é que o usuário e desenvolvedores possuam a mesma visão do problema a ser desenvolvido. Olha aí. Então, assim, ó, nessa etapa, o desenvolvedor, os programadores, quem vai trabalhar com o banco de dados e o analista, tem que ter a mesma visão desse problema. Então, assim, o analista do sistema vai ter que ter essa missão aí, ó, de coletar esses requisitos corretamente e de forma clara passar para toda a equipe. Aqui os usuários e desenvolvedores unem-se para levantar e definir as necessidades do futuro sistema. É isso daí. Porque ó, as necessidades que vão interferir aí no desenvolvimento, né, o que vai mostrar na hora de desenvolver o seu produto, certo? Um requisito é uma condição ou capacidade que deve ser alcançada ou possuída por um sistema ou componente a fim de satisfazer uma necessidade do usuário. Gente, ó,
requisitos é isso, ó. Você não está fazendo análise dos requisitos, então você tem que saber o que é esses requisitos. Então, o requisito é o quê? Uma condição, é uma capacidade, certo? Que deve ser alcançada ou possuída por um sistema ou componente, ok? Então, assim, como fazer o levantamento dos requisitos eu mostrei para vocês. Então, vocês vão utilizar técnicas para fazer isso. Então, uma delas é a entrevista, outra, a observação direta, com os questionários, né? O brainstorming, que é a tempestade de ideias, e outra, gente, ó, se você, ó, vem aqui, ó, se você domina uma técnica diferente, por exemplo, Luiz, eu sou uma pessoa que consigo conversar, dialogar muito bem, então, assim, eu posso fazer uma reunião individual, né, com cada cliente, depende, gente, ó, vamos supor, dois clientes, apenas dois sócios, você pode até fazer. Mas se você vai numa empresa onde que tem 1000 funcionários, aí você falar com um de cada vez, aí fica complicado, né? Então, é mais viável você usar outras técnicas, né? Como questionário, uma reunião geral, enfim, ok? Então, muito cuidado que se você escolher uma técnica errada, certo? Então, assim, ó, se você tem uma equipe grande para você coletar essa informação, você for fazer uma tempestade de ideias, por exemplo, pode acontecer de dar uma confusão louca lá, né? Muita informação e você acabar se perdendo nessa etapa, ok? Vamos lá, continuando aqui, o levantamento dos requisitos, espera dessa fase, produto, não é isso? O documento de levantamento dos requisitos. Então, assim, gente, ó, nessa etapa, inicia o projeto em si, certo? Vocês vão documentar, fazer o levantamento, a justificativa, qual é a necessidade, que é o problema que vocês vão identificar do usuário. Isso vai ser documentado, como a gente falou durante as nossas aulas, certo? Nessa etapa, você vai identificar quais são os requisitos funcionais, quais são os requisitos não funcionais e as restrições do sistema. Então, assim, ó, os requisitos funcionais é o quê? Define as funcionalidades do sistema, certo? Gente, ó, esses requisitos funcionais, quando você fizer o levantamento dos requisitos, vai ser muito fácil de vocês identificarem eles. Por quê? Ó, eles definem a funcionalidade. Então, a funcionalidade é o quê? O que o seu problema, o que o seu sistema vai fazer. Ele vai fazer um cadastro, ele vai fazer um relatório, ele vai imprimir, enfim, o que o seu sistema vai fazer? Ele vai cadastrar, o que esse sistema vai fazer? Então, é essa funcionalidade aqui, gente, ó. Então, o sistema deve permitir que cada professor e aluno troque mensagem via chat. É um exemplo, certo? Então, o quê? Permitir o quê? Troca de mensagem. É uma funcionalidade, ok? Então, aqui, ó, já as não funcionais declaram a característica de qualidade que o sistema deve possuir, certo? Que o sistema deve possuir e que estão relacionadas às suas funcionalidades. Olha aí, gente, ó, a qualidade relacionada às funcionalidades. Então, por exemplo, ó, a equipe vai definir segurança, é um exemplo. Ó. Então, quais são as limitações do seu sistema? Quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos? Qual é a linguagem? Qual o banco utilizar? Tudo isso aí são informações que vocês devem descrever como os requisitos não funcionais, ok? É uma fase também muito importante que deve ser documentada no seu projeto. E as restrições, olha lá, ó. A declaração das restrições impostas ao desenvolvimento do sistema definem a adequação do custo e prazos, plataforma, tecnologia, certo? Aspectos legais, limitações sobre as interfaces com usuários, componentes de hardware e software sejam adquiridos. Gente, ó, essa fase aqui de restrições, vocês têm que tomar muita atenção. Por quê? Vocês vão conseguir mensurar aqui o tempo, certo? Ó, o custo
que vocês vão ter para desenvolver o seu sistema. Então, assim, vem aqui, ó. Chega um momento, pessoal, chega um momento que vocês vão perguntar assim, ó, qual é o valor que nós vamos cobrar desse produto? Vocês já têm como saber isso nessa etapa? Sem começar a programar? Consegue, gente. Por quê? Vocês já fizeram o levantamento dos requisitos, vocês já identificaram os requisitos funcionais, vocês já identificaram os requisitos não funcionais e já sabem quais são as restrições do seu sistema. Com certeza, o seu cliente vai falar assim, ó, pessoal, eu quero isso com 6 meses, 8 meses, 2 meses, 3 meses, enfim. Aí você vai analisar a complexidade. Sua equipe vai conseguir atender nesse período? Se sim, ok, vai chegar a um valor. E aí eu pergunto para vocês, gente, ó, qual o valor que você cobraria no sistema hoje? Muitos dos colegas utilizam tabela. Ah, quanto que a empresa X está cobrando, quanto que você cobraria, eu vou cobrar tanto. Então, e não é assim. Gente, ó, nós trabalhamos por hora. Você trabalha por hora. Por quê? Isso é muito relevante. Eu falo por hora quando você é um freelancer, por exemplo. Mas, se você é um funcionário numa empresa privada ou empresa pública, você vai ter uma determinada hora por dia. Mas vamos colocar que vocês são autônomos. Vocês estão criando o sistema por conta própria. Você vai calcular quantas horas vocês vão se dedicar para esse projeto e a quantidade de pessoas que vão integrar essa equipe. E aí sim, descrever, vai ser 2 meses, vai ser tantas horas, vai ser 3 meses, tantas horas, e chegar a um valor que você tenha uma remuneração no final do mês, certo? E lógico, remuneração associada ao seu conhecimento, a sua experiência, o tempo que você levou, está estudando aí, tudo isso aí influencia, gente. Então, assim, dê valor ao que você está aprendendo, dê valor à sua profissão, certo? Muitos alunos que se formam acabam aí, utilizando de forma errada, cobrando, eu vou cobrar R$100 para fazer essa página para você. Gente, brincadeira, né? Então, olha o esforço que vocês estão tendo aí para aprender linguagem diferente, fazer documentação, que não é fácil, ok? Continuando aí, vamos lá. O levantamento dos requisitos é uma forma de medir a qualidade do sistema do software e quanto ele atende seus objetivos através da utilização do usuário. O sistema será útil para o usuário se atender os requisitos definidos. Então, assim, ó, na análise de requisitos, os modelos construídos nessa fase devem ser cuidadosamente validados e verificados. Então, a validação, gente, ó, é uma etapa importante, onde que você vai ter que fazer o quê? Tudo que foi analisado, tudo que foi levantado, vai ter que passar por um filtro, que é essa validação aqui, ó. E aí vem a verificação. Então, você validou, vai verificar se os modelos construídos estão em harmonia com os requisitos definidos, certo? Olha lá. Aí vem a etapa do projeto, gente, ó. Essa etapa aqui é muito importante, porque é a etapa da documentação. Tudo que foi levantado vai estar nesse projeto. Então, assim, no projeto, gente, ó, vocês lá na disciplina de orientação para a prática profissional e pesquisa, aprenderam a criar um projeto, não é isso? Então, assim, esse mesmo projeto vai vir para cá, ó, onde vai ter o quê? Um objetivo, vai ter um objetivo geral, um objetivo específico, certo? Vai ter que ter uma justificativa do projeto, enfim. Então, assim, muito importante vocês trabalharem isso. Mas eu já vou vir para cá, galera, ó. No projeto, a gente vai ter o quê, ó? Algumas etapas, algumas atividades no processo de desenvolvimento. Então, a primeira etapa é essa, é o projeto que vai constituir todos esses diagramas, o levantamento que a gente já fez. Aí vem a parte de implementação, que é o que vocês estão aprendendo na disciplina de programação, não é isso? Compreende a codificação, tradução para a linguagem de máquina. Então, assim, ó, você vai transformar todos esses códigos aí que vocês estão aprendendo em uma linguagem, uma forma, uma interface, onde que o usuário consiga interagir, certo? Então, assim, outra etapa é os testes, certo? Isso daqui são os processos que vocês vão ter de desenvolvimento. O teste é outra fase importante,
onde que vocês vão estar realizando as funcionalidades, não é isso? As necessidades que o cliente propôs e verificar se atende ou não a necessidade deles, ok? Então, após a atividade de testes, os diversos módulos do sistema são integrados no resultado, finalmente, o produto é realizado. Então, você tem aí o software completo. Aí vem a implantação, né? A implantação do sistema, que é uma outra fase muito importante. Gente, ó, depois que vocês conhecerem essas etapas aí que tem no processo de desenvolvimento de um software, a gente volta para cá, ó. Qual é o método que você vai utilizar? Quem lembra? Metodologia, gente, é muito importante. Então, assim, ó, vocês conheceram algumas metodologias. Eu até dei a dica de qual metodologia utilizar, qual é que hoje atende a maioria dos projetos. Então, assim, ó, metodologia é o campo em que se estudam os melhores métodos praticados em determinadas áreas para a produção do conhecimento. Então, aqui, gente, ó, a metodologia recomendada de passo a passo, procedimento que deve ser seguido para se obter um sistema de informação. Então, o que? Gente, metodologia, o método. Qual é os passos, né, que você vai utilizar para chegar no seu sistema? Então, assim, ó, temos algumas metodologias. Então, assim, ó, as estruturadas, que foram muito utilizadas, até mesmo ainda é utilizado. É o que? Realizada de cada passo que você precisa concluir o anterior. Vamos lá. A estruturada, gente, ó, utiliza para documentar, analisar e projetar sistema de informação. São chamadas assim porque cada passo precisa de um para concluir o outro. Olha aqui, ó. Essa daí é a cascata, né, que a gente não adicionou aqui para vocês. Mas assim, ó, metodologia ágil, gente. Só para vocês relembrar as estruturadas aqui, ó, quem lembra, gente, ó, essa daqui, ó, tem a cascata. Quem lembra dessa metodologia cascata? Tem, que mais? A estruturada cascata, que é essa, né? Aqui, ó, já está falando da metodologia ágil. Eu coloquei ela aqui, gente, ó, porque ela é a que está sendo mais utilizada. Por quê? Estabelece princípio e característica comum de processo de desenvolvimento de software. Então, assim, essa metodologia, gente, a ágil, vem aqui comigo, ó. A metodologia ágil, ela é hoje a mais utilizada, principalmente Scrum, que eu pedi para vocês pesquisarem. Quem lembra? É uma metodologia onde ela é bem flexível, né? Os passos a seguir, ela não depende do outro, por exemplo, como a cascata. Você que está fazendo análise de requisito, o programador que está envolvido no projeto já conhece essa necessidade, já começou a fazer o desenvolvimento e pode retornar com o analista a qualquer momento. Assim, o que acontece? As reuniões, né, os grupos de trabalhos, eles são bem flexíveis, né? No modelo estruturado, uma etapa tem que acontecer para outra acontecer. Aqui não. Então, assim, na prática, isso para a gente é muito importante. Então, assim, o tempo é reduzido, o resultado do projeto acontece de uma forma bem mais rápida, a gente tem a relação com o cliente bem mais próximo e, assim, pessoalmente, é bem mais viável, ok? Então, vamos lá. Continuando aqui, falando das metodologias, a gente volta para cá, ó, para o ML. Gente, o ML, quem lembra, é uma linguagem de modelagem unificada. Quer dizer o quê? Antes não tinha padrão. O que acontece? A gente precisa criar os diagramas. Antes, cada um criava o diagrama da forma que queria. Por quê? Quem lembra, o diagrama vai fazer uma forma que vocês vão utilizar de ilustrar, certo? A etapa do desenvolvimento do software. Então, assim, ó, essa aqui, ó, a OMG,
que é o grupo, certo? Foi o grupo que tornou a UML uma linguagem de modelagem padrão para aplicações orientadas a objeto. Então, assim, é uma linguagem de modelagem padronizada que permite visualizar, entender o relacionamento entre os objetos definidos. Assim, ó, as 5 visões da UML. Gente, ó, então, ó, a visão de caso de uso, visão de projeto, visão de implementação, visão de implantação e a visão de processo. Gente, vocês já conseguem relembrar que cada uma dessas visões aí, ó, vão ser transformadas em diagrama, vão ser transformadas em ilustrações. Sim, ó. Por que esse visão de caso de uso é uma visão, tá com uma visão maior? Por quê, gente? Ó, vem aqui comigo, ó. Quem lembra? Quando a gente começou a criar os diagramas de caso de uso, certo? Tudo sai do caso de uso. Por quê? O caso de uso nada mais é do que as funcionalidades do sistema. Então, assim, cada caso de uso é uma funcionalidade que você identificou. E aí, a partir daí, você vai transformar essas informações em outros diagramas. Assim como o diagrama de classe, diagrama de implantação, diagrama de enfim. Gente, a gente trabalhou aqui, especificamente, o diagrama de caso de uso, diagrama de sequência e o diagrama de classe. Os outros diagramas que que a gente citou aqui, vocês vão trabalhar eles no próximo módulo. Então, assim, o diagrama de caso de uso, ele é muito extenso. Ele provavelmente vai dar aí umas 3, 4 páginas do seu projeto, dependendo da complexidade. Mas ele tem que ser bem detalhado. Por quê? Lá você vai ter que identificar o que é uma extensão, o que é uma inclusão. E aí sim o seu programador vai ter uma facilidade maior na hora do desenvolvimento. Então, por isso aqui no nosso exemplo, ó, a visão de caso de uso, ela é a global aqui, ó, ela está centralizando os demais diagramas. Então, para eu ir para o diagrama de implementação, ou um diagrama de implantação, ou projetos, ou a visão de projetos, eu tenho que primeiro passar pelo caso de uso, ok? Continuando aqui, ó, vamos relembrar o caso de uso, pessoal, que é um documento narrativo que descreve a sequência de eventos de um ator que usa um sistema para completar um processo. Então, assim, ó, aí no material vocês perceberam que um caso de uso, além do seu diagrama, ele tem que ser documentado, certo? Ele tem que descrever. Isso mesmo. Você encontrou lá uma funcionalidade, cadastrar cliente. Como que essa funcionalidade ela vai ser... como que você vai descrever essa funcionalidade? E aí, depois que você fez essa descrição, vem a questão da montagem do diagrama, ok? Para montar o diagrama, você tem que lembrar que ele tem símbolos, certo? Diagrama não são ilustrações, e para essas ilustrações acontecer, você tem que utilizar os símbolos, ok? Lembrando que esses símbolos são padrões já definidos pela UML, galera. Então, assim, não foi nada que o professor Luiz ou o Marlon aqui criou para vocês. É algo que já está definido. Então, assim, ó, o ator, ele tem essa simbologia. O caso de uso tem essa simbologia, assim como a limitação do sistema. Então, assim, se o sistema ele tiver uma limitação, ele parar naquele caso de uso, você vai ter que utilizar aqui o retângulo para limitar ele, ok? Então, vamos lá. É importante, já para vocês que estão nessa fase já de modelagem, ok? Conhecer as ferramentas case, gente, ó. Por quê? Sei se vocês tentaram fazer esses diagramas, aí, por exemplo, no Word, no PowerPoint da vida, vão ter muita dificuldade, certo? Então, assim, as ferramentas case, gente, são programas que já estão prontos para a fase de projeto. Então, assim,
ele já utiliza todos os recursos que a OML oferece. Então, assim, a gente indicou para você o ASTA aqui, não é isso? Então, assim, ó, para diagramar os sistemas com base na utilização do OML, precisamos de recursos de outros sistemas computacionais específicos para essa tarefa, os quais são denominados ferramentas case, ok? Então, assim, aqui eu indico para vocês utilizarem, são essa daqui, ó, o ASTA com o NI. Vocês vão utilizar ele é free e com isso não vai ter problema, ok? Facilita muito a vida de vocês. Então, vamos lá. Então, para vocês criarem os diagramas, gente, ó, você precisa saber o quê? Ó? Que eles para você criar o diagrama de caso de uso, no caso, né? Você precisa saber que eles têm que se relacionar. Então, você vai ter o relacionamento de comunicação, relacionamento de inclusão, relacionamento de extensão e o de generalização, ok? Vamos lá. Inclusão, galera. Voltando aqui, ó. Relacionamento de inclusão é o quê? Ele é um integrante de um caso de uso maior e completo. Olha aí, essa é a característica que você precisa saber, que ele é o quê? É um integrante de um caso de uso maior e completo, ok? Então, ele participa de um caso de uso maior. Já o de extensão inclui alguns serviços ou alguma funcionalidade que ocorre em uma dada situação. Veja bem. Já a generalização é a herança, não é isso? Então, esse daí eu acredito que é um dos mais fáceis de você entender, né? É uma relação entre o caso de uso mais geral e um caso de uso mais específico, ok? Pode utilizar a generalização em um ator, por exemplo? Com certeza. Então, assim, são os relacionamentos que vocês vão ter aí no caso de uso. Aí vem os atributos. Gente, ó, identificação de atributos. Quem lembra? Ó, eu tenho aqui uma classe empregado. Essa classe, ela vem com os atributos específicos dela. Então, assim, muito cuidado que tem uns alunos que confundem muito. Por exemplo, eu tenho um empregado. Ela é parecida com a classe funcionário, porque os atributos vão ser bem parecidos, mas vai mudar de acordo com o sistema que você vai desenvolver. Então, assim, gente, ó, esse daqui, ó, é o diagrama de classe já, não é isso? Já pulando para o diagrama de classe, vocês precisam identificar os atributos das classes antes de criar o diagrama. Para fazer a modelagem de um diagrama de uma classe, devemos atentar aos elementos que fazem parte da diagramação, que são, gente, ó, as classes, relacionamentos, associação. Então, assim, lá no diagrama de caso de uso, você tem lá a extensão, você tem a inclusão. Aqui você vai ter, ó, agregação, composição, generalização, que é a mesma, e a dependência. Então, isso daí vocês precisam saber, ó. Vamos lá. Para representar uma classe, é importante sabermos que uma classe em OML são representadas por retângulos definidos em 3 partes, ó. Então, isso daí é bobeira para vocês, né? A primeira vem o nome da classe, depois vem o atributo e o método. Continuando aqui, ó, olha aí como que é representado uma classe em um diagrama, certo? O nome, o atributo e o método dela, ok? Vem aqui, ó, sobre o nome, é muito simples, ó, tranquilo de vocês entender, ó. Então, é uma situação que nós vamos mostrar aí para vocês nos slides. São substantivos singulares, com a primeira letra maiúscula. Sobre os atributos, representa um conjunto de características, não é isso? Podem possuir, certo? A seguinte visibilidade. Olha lá, quando ele for público, quando ele for protegido e quando for privado, ok?
Continuando aqui, ó, os métodos representam um conjunto de operações, comportamento, não é isso? Então, a visibilidade deles também, ó, pode ser público, protegido e privado. Professor, tem alguma participação aí, alguma dúvida do pessoal? Como é que o pessoal está se saindo aí? Estão todo mundo atento aí nessas informações que a gente está passando? Certo, tá todo mundo atento, prestando atenção aqui, preparando para a prova. É isso aí, pessoal. Hoje é o dia, não é isso? Então, assim, gente, ó, os relacionamentos representam a ligação em que as classes possuem uma com a outra. Veja bem aqui, ó. Gente, esses relacionamentos é importante para você saber como que uma classe se relaciona com outra, certo? Se ela é por associação, por agregação, por composição, dependência ou generalização. Para quê? Na hora de você desenvolver o código diminuir, por exemplo, né? Você, vou criar tem uma herança, por exemplo, a ser utilizada. Você não precisa criar todas elas e sim utilizar já o recurso de herança. Então, olha esse exemplo aqui, ó, dessa classe, gente, ó. As cardinalidades é muito importante também no diagrama de classe, gente, ó. Por exemplo, quando você utiliza aí um relacionamento com a cardinalidade 1 para 1, quando você utiliza 1 para vários e aí por diante. Por exemplo, aqui, ó, cardinalidade N para N, que é muitos para muitos. Como que você entenderia? Ó? Por exemplo, eu tenho aqui uma classe médico. Ela se relaciona com paciente, certo? Então, eu posso ter aqui, ó, no entendimento desse sistema, que vários médicos pode atender vários, pode consultar, no caso, né, vários pacientes. Por isso que está essa cardinalidade aqui, gente, ó, 1 para 1, ok? Agora, por exemplo, se eu tivesse uma classe aí, relatório. Então, um paciente tem, no caso, um relatório médico, uma receita. Cardinalidade 1 para 1. Um empregado, ele tem um departamento. Por quê? Não pode ter mais de uma função, né? Então, o empregado aí que tem, ou o colaborador que tem mais de uma função na empresa, pode dar problema. Então, no sistema, o correto é esse, ó, 1 para 1. Não poderia ter, por exemplo, um empregado com mais de um departamento, que provavelmente ele teria mais de uma função. Vamos lá. Cardinalidade 1 para vários. Eu tenho aqui, ó, um departamento, agora sim, para vários empregados. Então, num departamento de vendas, por exemplo, eu posso ter uma recepcionista, um gerente, um promotor de vendas, aí por diante. Então, por isso que está aqui, ó, 1 para vários, ok? Então, assim, identificação de relacionamento por associação. Olha aí, é uma linha, não é isso? Que ela vai se associar com a outra. Representa a ligação entre objetos de uma classe. Já a agregação é representado por uma haste, ó, um símbolo de diâmetro junto com a classe agregadora, certo? Olha aí, ó, ela foi agregada, o acervo, não é isso? Com a classe livro. O livro está sendo agregado ao acervo. Já a composição também, ó, utiliza a mesma simbologia, certo? Aonde o quê? É um tipo de agregação em que a parte indicada deve necessariamente existir. Então, eu não posso... Não, essa classe aqui, ela só vai existir se essa daqui existir. Eu não tenho como associá-la diretamente a acervo, ok? Continuando aqui, a herança. Então, uma classe ela pode ser relacionada por herança quando houver a necessidade. Então, assim como eu falei para vocês, gente, ó, se você tem aqui uma classe pessoa, certo? E você precisa dessas outras classes aqui, ó, como pessoa física e jurídica, ela vai herdar as informações, o atributo dessa classe maior, que é uma herança. Então, esse aí é um exemplo de um caso de uso, ó, controlar cadastro de livro, certo? Olha lá, ó, tem aqui a
a classe, tem aqui as cardinalidades e o relacionamento, ok? Outros diagramas são esses, gente, ó. Outros diagramas de sequência, diagrama de colaboração, diagrama de estados, atividades, comportamento, distribuição. Como eu falei para vocês, esse sistema aqui, gente, ó, essa disciplina, ela tem um complemento onde vocês vão conhecer esses outros sistemas, ok? Então, assim, boa prova por quê? Porque eu sei que vocês estão preparados. Mas, assim, como é que está indo o pessoal, professor? Teve alguma participação? Não, o pessoal aqui... aí tão ansioso? Estão ansiosos. Só Vamos disseram que começar... estão concentrados, né, para fazer a prova. Vamos começar as dicas, não é? Se tem um tempo aí, vamos Isso. dar uma dica para o pessoal. Gente, ó, vamos lá. Na prova, vocês vão ter 10 questões aí, como de costume. Vai acontecer o quê? Vocês precisam identificar, por exemplo, o que um diagrama diferencia do outro, certo? Vamos lá. Diagrama de caso de uso. Qual é a característica que tem o diagrama de caso de uso, pessoal? O que tem um diagrama de caso de uso diferente de um diagrama de classe? Vamos ver isso daí? Então, aqui, ó, no material que eu mostrei para vocês, ó, o diagrama de caso de uso. Vamos lá. Aqui a gente tem o diagrama de classe, por exemplo. Gente, ó, diagrama de classe. Eu tenho um caso de uso. Eu poderia colocar aqui um caso de uso, por exemplo, cadastrar? Não, por quê? O diagrama de classe, o nome dele já diz, ó, ele vai estar o quê? Relacionando as classes que você identificou do sistema. Então, assim, ó, você identificou que a classe é cliente, a classe é pedido, a classe é atendente. Ah, eu vou colocar nesse diagrama aqui um efetuar cadastro. Tem condição, gente? Por quê? A gente precisa identificar principalmente quais são os atributos, quais são os métodos. E eu coloquei nesse slide aqui para mostrar para vocês, ó, qual é o erro. Identifique o erro nessas classes. E aí, como que vocês se sairiam dela? Professor, essa daí é a nossa pegadinha que a gente ficou de mostrar para os nossos alunos, né? Exatamente. Tem um pequeno detalhe aí que tem que observar. Gente, ó, por exemplo, qual foi a dica que a gente deu para vocês na hora de colocar o nome das classes? Quem lembra aí? Eu vou mostrar e voltar para vocês aqui, ó. Ó, no nome da classe deve receber nomes de acordo com o vocabulário do domínio do problema. Então, assim, você tem que se atentar ao nome. Se é um cadastro, cadastrar. Se é o cliente, cliente mesmo. Então, assim, ó, veja bem aqui, ó. É comum adotar um padrão para modelá-las. Então, veja aqui, ó. Todos os nomes de classe serão substantivos singulares com primeira letra em maiúscula. Olha aí, gente, ó. O problema que eu mostrei para vocês aqui, ó. Clientes. Eu poderia colocar o quê? Clientes, não é isso? Cliente. Atendentes, atendente. Então, isso daí, se caísse uma prova, você já ficaria esperto. Aqui, ó, pedido, certo? Não seria se eu colocasse pedidos, por exemplo. Então, tome muito cuidado com isso aí, ok? Voltando aqui, ó, para o diagrama de caso de uso, gente. Voltando aqui para o diagrama de caso de uso, mostrei aqui para vocês, ó. Olha lá, aqui. Veja bem, ó. Como identificar, gente, ó. Como criar? Qual é a dica que eu dou para vocês? No caso de uso, vai acontecer de aparecer questão assim, ó. Quais dos símbolos abaixo não é, por exemplo, um símbolo de um caso de uso? E aí, tem como errar isso daí? Gente, eu posso colocar um ator em um diagrama de classe? E aí, como que vocês sairiam? É necessário um ator no diagrama de classe? Não, porque o diagrama de classe tem a sua função, que é o quê?
levantar quais são as classes, identificar os atributos, identificar quais são os métodos que ele vai utilizar. E o diagrama de caso de uso, gente, a função dele é o quê? Identificar o quê? As funcionalidades. E as funcionalidades, ela vai se relacionar com quem utiliza o sistema. O ator não é quem vai se relacionar com o sistema. Eu tenho como colocar um ator lá na classe? Não, certo? Então, assim, são essas dicas que eu vou dar para vocês, que a gente passou aqui para vocês, que com certeza aí vai ter na prova. Então, assim, agora é a hora da prática, né, professor? Agora é a hora, né, de colocar em prática tudo que vocês já aprenderam. Gente, ó, então, ó, desejo para vocês uma boa prova. Satisfação ter compartilhado um pouco do nosso conhecimento aqui nessa área. E assim, até a próxima aula, pessoal. Até um próximo encontro, né? Então, boa prova.